Muito boa noite para você que acabou de chegar aí. Agora nós estamos começando a nossa série de mensagens Mundo Caos. Essa é a nossa nova série de mensagens aqui do Ministério de Brasileiros da Broadway Church. Para você que está esperando uma mensagem que faça uma correção muito rápida na sua vida, eu sinto muito te desapontar, mas essa palavra então não vai servir para você. Essa mensagem que eu tenho para você essa noite, ela é uma mensagem que não é fácil. Ela é uma mensagem que talvez você não vai gostar, ela é uma mensagem que talvez não vai te trazer um fruto imediato. E melhor de tudo, essa mensagem não vai fazer você se sentir bem. É isso mesmo, seja bem-vindo ao Ministério de Brasileiros da Broadway Church, o lugar onde faz você não se sentir bem. Brincadeiras à parte, hoje eu quero falar com você que talvez está indo na igreja, que tem se dedicado no ministério, que tem se dedicado numa vida íntegra, sincera na presença de Deus, mas mesmo tendo a sua vida dedicada à obra de Deus, mesmo se esforçando no seu ministério, parece que tudo acontece com todos, menos com você. Deus ouve a oração de todo mundo, menos a sua oração. Deus prospera todos os teus amigos que, mesmo que não sejam crentes, todos eles são abençoados e parece que você está no final da fila para sempre. É com você que eu quero falar hoje. E essa noite eu gostaria de falar com você usando uma passagem do Novo Testamento, onde Deus se vê desatento, onde as pessoas percebiam um Deus desatento, ou talvez você esteja na sua casa, você vai ouvir essa palavra que eu tenho para te dizer essa noite e você acha que Deus está desatento, que Deus não estava cooperativo, Deus não estava cooperando com aquela situação, ou então que Deus até mesmo se atrasou para fazer alguma coisa naquele momento. A palavra que eu tenho para falar com você essa noite é exatamente essa, e talvez você esteja se sentindo nesse mesmo ponto na sua vida. Você sente que Deus está desatento, você sente que Ele não está te ajudando, Ele está atrasado. E tudo fica muito mais difícil nesse mundo pandêmico, onde você fica na sua casa assistindo milhares de pregações, uma atrás da outra, todos os dias. Porque nós vemos várias pregações onde os pastores estão falando sobre a bênção que ele conseguiu. Ele conta a história sobre um milagre que foi miraculoso que ele conseguiu através da oração. Ou então você vê pessoas dando testemunhos que conseguiu o trabalho dos sonhos. Aí você fala, puxa vida, mas eu estou sem o meu emprego porque eu não estou trabalhando. E essa pessoa no meio dessa pandemia consegue o emprego dos sonhos. Onde está Deus? Ou então uma pessoa que estava com o seu relacionamento completamente destruído e do nada o relacionamento volta a ser o primeiro amor com o cônjuge e aí acaba que você fica nessa. Ou então você vê que os seus amigos foram abençoados, você vê a pregação onde o pastor conta uma bênção financeira que ele recebeu e você pergunta, puxa vida, por que todo mundo está sendo abençoado, menos eu? Será que Deus tem alguma coisa contra mim? O mundo tá um caos. Eu sigo a Cristo, eu vivo a minha vida com Deus, mas mesmo assim parece que Deus não está fazendo sentido. O que você faz quando Deus está desatento? Ou quando você pensa que Deus está desatento, quando Ele está em silêncio? Comenta aí no chat. O que você faz quando você pensa, quando você percebe que Deus está desatento, quando Ele não fala com você? Eu gostaria de falar para você que só o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele esteja ausente. Eu vou repetir isso para você. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está ausente. Eu gostaria que você subisse essa hashtag aí no chat agora. Deus não está ausente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu quero falar com você sobre a história de João Batista. Para quem não sabe, João Batista era o primo de Jesus. Olha só que privilégio ser um primo de Jesus. Ele também era um profeta. E a Bíblia descreve ele como sendo um profeta muito inusitado, porque ele não se vestia como as outras pessoas se vestiam. João Batista era cool. Ele era muito legal o jeito que ele se vestia.
ele se vestia com peles de animais. A Bíblia diz que ele tinha uma refeição que era uma refeição incrível, que não era comum também para as pessoas que estavam ao redor dele. A Bíblia diz que ele comia gafanhoto e mel. Olha que prato maravilhoso, ainda mais com essa onda de gafanhotos que está tendo aí perto da Argentina, chegando numa cidades ali do Brasil. Esse era o prato cheio de João Batista. E João Batista tinha uma palavra que era inusitadíssima. João Batista pregava: preparai o caminho, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de João Batista. A Bíblia diz que ele andava pelo deserto. E ele recebeu esse nome de Batista justamente porque ele fazia batismo. Ele era responsável pelos batismos. E até Jesus Cristo se submeteu ao batismo. E chegando para ser batizado por João Batista se recusa a fazer o batismo de Jesus. Ele diz: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, que dirá eu te batizar? E Jesus diz: João Batista, primo, você precisa me batizar para que se cumpra a palavra do Senhor. E então João Batista batiza Jesus. E aí tem toda aquela narrativa que a Bíblia nos traz sobre o céu se abrir e apareceu uma pomba sobre a cabeça de Jesus e a voz que veio do alto dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Como que eu vou falar sobre João Batista hoje? Primeiro, eu preciso te contextualizar no contexto histórico do que estava acontecendo ali naquela região onde ele vivia. Existia um rei chamado Herodes Antipas, e ele era um rei casado. E o que aconteceu? Esse rei se apaixonou pela esposa do irmão, o nome é Herodias, que até combina o nome, vai ver, eles até brincaram com os nomes, falando: nossa, a gente se combina. E a esposa se divorcia do irmão e se casa com o rei. E aí gerou todo o problema, porque João Batista enxergou aquilo como se fosse uma abominação, porque ele não era lícito e não era aceitável que ele vivesse com a esposa do irmão. Então Herodias fica furiosa e ela tinha raiva de João Batista justamente por causa dessas alegações que João Batista fazia. E então Herodes, o rei Herodes, manda prender João Batista. E eu espero que você tenha entendido até aqui esse contexto histórico. E dentro desse contexto histórico, eu gostaria de levar você para o nosso primeiro verso da noite, que está escrito em Marcos, capítulo 6, no verso 17 ao 21, que diz assim: pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão. Por causa de Herodias, aí você vê que foi por causa dela, a mulher de Felipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a quem? A João. E o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Olha só que interessante. Ele temia o rei, temia João Batista, porque ele sabia que João era um homem justo. E ele era um homem santo. Então o que aconteceu? João estava servindo a Deus fielmente. Jesus estava seguindo os propósitos, os sonhos de Deus, anunciando a chegada de um Messias, porque a Bíblia nos diz que ele anunciava a Jesus Cristo. Ele dizia: preparai o caminho. Ele dizia: não me siga, mas siga Jesus. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele pregava o evangelho de Cristo, mesmo antes de Cristo começar o seu ministério. E por causa de fazer a coisa certa, ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava pregando o evangelho. E por causa disso, ele acaba sendo preso. Ele foi preso por fazer
a coisa certa. E aí eu começo a pensar, Jesus é o Messias. Jesus é o primo de João. Certamente Jesus iria resgatar João Batista. Afinal de contas, ele estava apenas fazendo o propósito dele. Simplesmente ele estava seguindo o seu chamado. E o que acontece? A Bíblia diz que João Batista chama aqueles que seguiam a ele e manda fazer uma pergunta para Jesus. Por que ele mandou os discípulos fazerem uma pergunta para Jesus? É aí que eu fico pensando, porque Jesus, quando foi batizado, o céu se abriu e eles ouviram uma voz audível dizendo: esse é o meu filho em quem me comprazo. Se esse é o meu filho em quem me comprazo, qual que era a dúvida que surgiu no coração de João Batista? E eu acredito que é por isso que a Bíblia nos coloca esse texto na Bíblia, porque é para nós entendermos que João Batista era um homem natural como eu e você, assim como eu e você, João Batista tinha dúvidas. Talvez nós estamos firmes na igreja num domingo, nós temos uma palavra de Deus no domingo, nós vivemos lendo a Bíblia, nós vivemos lendo a palavra do Senhor, tendo um relacionamento com Cristo, mas no meio da adversidade a gente tem aquela dúvida. Será que é você mesmo, Jesus? Será que é você que a gente deveria esperar? Mateus, capítulo 11, no verso 2 e 3 diz: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Os milagres estão acontecendo. A Bíblia diz que Jesus fez um milagre incrível. Ele conseguiu transformar água em vinho. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou cegos. Jesus levantou o coxo. Jesus fez vários milagres. E João Batista estava esperando nesse Jesus um libertador. Mas o tempo passa e nada acontece. Ele continua preso. E aí a resposta de Jesus é muito mais interessante ainda. Ele diz assim: Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Essa é a resposta que João Batista estava esperando? Será que era essa a resposta? Legal que Jesus faz tudo isso. Mas pensa comigo, será que é essa a resposta que João Batista queria ouvir? Eu fico pensando que talvez a resposta que João estava buscando naquele momento era: Jesus, você é quem você... o que as pessoas estão dizendo mesmo? É você que a gente tem que aceitar ou a gente espera por outro? E a resposta que João talvez estivesse esperando era: sou eu mesmo. Eu sou quem vocês estão esperando. Agora, sai dessa cadeia, seja liberto agora em meu nome, em nome de Jesus. E venha comigo, porque eu já escolhi os meus 12, mas eu sempre tenho lugar para mais um, ainda mais você que já está trabalhando há tanto tempo. Quem sabe agora eu não posso ter 13 discípulos? Você começou essa obra, você começou esse movimento, você é digno de estar do meu lado nesse momento. E infelizmente, ou felizmente, para João Batista não foi essa a resposta que Jesus deu. A Bíblia diz que estava acontecendo uma festa no palácio do rei. E nessa festa estavam todos bêbados, embriagados. E a filha de Herodias, chamada Salomé, começou a fazer uma dança super especial. Eu não sei o que ela fez, se ela estava dançando balé, se ela estava dançando street dance. Eu não sei se ela fez algumas aulas com o pessoal ali do Broadway Dance, com a Leila. Eu sei que ela fez uma dança incrível, que agradou muito o rei. E o rei ficou tão entusiasmado com aquela dança que decidiu presentear aquela jovem. E ele disse que ela podia escolher qualquer coisa,
Só que a Bíblia também diz que ela era uma jovem. E sendo uma jovem, eu tenho certeza que ela tinha 3 coisas em mente. Talvez ela ficou em dúvida entre um pônei, entre um iPhone, ou talvez sobre um ticket do show do Justin Bieber. E aí ela resolve tirar essa dúvida com a mãe. E quando ela chega para a mãe, ela diz: mãe, o que eu devo pedir? É uma responsabilidade muito grande pedir alguma coisa, e eu estou em dúvida entre o pônei, entre o iPhone e entre o ticket do Justin Bieber. E a mãe dela diz: peça a cabeça do profeta João. E aí o que aconteceu naquele exato momento? Quando ela disse aquelas palavras, um terremoto aconteceu. O palácio se rachou e se dividiu em 2 partes. Os anjos desceram com espadas de Jedi e começaram a cortar a cabeça de todo mundo, menos a da Herodias, porque ela precisava ver a desgraça que ela trouxe sobre a família dela. E aí, de repente, uma fumaça sobe no ambiente. Se escuta barulho de prisões se rachando, de cadeias se abrindo, e de repente, do meio da fumaça, João Batista aparece com a sua força, com o rosto pintado de azul, gritando liberdade, igual no filme do Mel Gibson. Não foi isso que aconteceu. Infelizmente, não é isso que aconteceu. A Bíblia diz: o rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim enviou imediatamente um carrasco com ordem para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Que interessante o que aconteceu com João Batista. Eu tenho certeza que Jesus tinha todo poder de resgatar João Batista. E eu não sei, eu posso apenas tentar imaginar o que aconteceu naquele cenário. Pode ser que naquele momento em que João Batista sabia que a sua morte era certa, ele podia ter perguntado a ele mesmo: aonde está Deus? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não entendeu a gravidade do que eu estou vivendo? Talvez você esteja passando pela mesma dificuldade nesse momento. E talvez seja exatamente isso que você está passando. Você está passando por uma dor que você não consegue suportar. Você está passando por uma agonia que vai além das suas forças. E talvez você esteja sofrendo isso simplesmente porque você fez algo que Deus pediu para você fazer. Talvez você está seguindo no ministério, talvez você esteja se empenhando no estudo da palavra. E aonde está Deus no meio da sua situação? Onde está Deus no meio dos seus dilemas? No meio das suas mazelas? Nós precisamos entender que o propósito de João foi realizado. O propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Só que não aconteceu da forma como João talvez esperava. E isso também você pode trazer para a sua vida. Talvez você esteja cumprindo o propósito de Deus na sua vida hoje. E você está passando por várias dificuldades. Talvez Deus esteja usando isso como algo para a sua vida. Você não sabe o que vai acontecer depois disso, o que tem depois dessa tempestade, mas você não precisa se preocupar porque o plano de Deus é maior do que o seu. Os pensamentos de Deus são maiores do que o seu. Talvez você não consiga entender agora, mas você não precisa entender, você precisa acreditar que Deus tem um propósito para a sua vida. E talvez o propósito de Deus não seja o seu propósito. Não é que Deus não se importa. É que talvez você não consiga entender o que Ele está planejando para você. Provérbios, capítulo 19, verso 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que
prevalece é o propósito do Senhor. Independente do que você tenha plantado do seu coração, qual foi o plano, a realização perfeita do seu projeto, não importa, porque a ideia, o fundo que prevalece são os planos de Deus. E eu dou glória a Deus, porque tem muita gente no nosso meio que tem os planos no seu coração, mas são planos que nasceram no coração de Deus. E esses planos vão se cumprir. Quero compartilhar com você uma história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Acho que não foi nem tantos anos assim. Eu tinha 17 anos de idade. Eu estava no meu primeiro emprego. Estava feliz, ganhando meu próprio dinheiro. Com 17 anos de idade, não era o emprego dos sonhos, mas já era alguma coisa. Eu gostava de trabalhar lá? Talvez nem tanto. Talvez não era o que eu queria para minha vida, mas já era alguma coisa. E naquela época, o meu pai era pastor de uma igreja em São Bernardo do Campo, e a nossa igreja não tinha nenhum músico. Eu tinha acabado de fazer algumas aulas, eu já estava arranhando no violão. E aconteceu que eu comprei uma guitarra. E quando eu comprei essa guitarra, o meu objetivo era tocar nos cultos, porque a igreja não tinha músico. Então eu iria ajudar a igreja tocando aquele instrumento. E eu fui para a escola na quinta-feira à noite, no dia que eu comprei a minha guitarra, todo feliz, esperando o domingo chegar. Na sexta-feira, eu acordei de manhã passando muito mal. E mesmo assim eu resolvi trabalhar. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu comecei a trabalhar como eu deveria estar trabalhando. E às 9h47 da manhã, eu sofri um acidente. Eu estava fazendo uma manutenção, uma limpeza em uma máquina. E essa prensa que eu estava fazendo manutenção fechou na minha mão, pegando 3 dedos. Era sexta-feira. Eu estava contando os dias para tocar pela primeira vez na igreja. E naquele momento, a única coisa que passou na minha cabeça foi: aonde está Deus? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Tantas pessoas tocando na vida, tocando nos bares, fazendo festas, e o meu objetivo era tocar na igreja. Por que isso aconteceu comigo? Enfim, muito tempo se passou, mais ou menos 3, 4 cirurgias eu tive que fazer para fazer a reconstrução do tendão, para conseguir colocar o osso, a falange do meu dedo no lugar. Muito tempo de fisioterapia, acredito que foram 2 anos de fisioterapia. E ao final desse processo, eu voltei a tocar e aí eu pude tocar na igreja. Foi igual teria sido no começo? Não. Não foi, porque eu fiquei com uma deficiência. E aí eu não consigo fazer os acordes como os acordes deveriam ser. E nas minhas limitações, hoje eu consigo tocar um pouquinho para a glória do Senhor. Eu consigo entender completamente por que isso aconteceu? Eu não consigo. E se eu for sincero o suficiente para falar com você essa noite, ainda dói um pouquinho lembrar de todo esse processo. De por que Deus deixou que isso acontecesse comigo. Mas a única explicação que eu tenho e o que traz conforto ao meu coração é saber que eu só vejo um pedaço dessa fotografia, dessa paisagem. Mas Deus consegue enxergar o quadro completo. Eu não sei qual foi o livramento que Deus me deu. Eu não sei qual foi o escape que Deus me deu através desse acidente. Mas eu sei que Ele fez por um propósito. E talvez você esteja passando pela mesma coisa. E eu gostaria que você entendesse, você não precisa entender os planos de Deus. O que você precisa entender e confiar que Ele tem um propósito para a sua vida. Ah, Renato, mas eu orei, eu clamei, eu fiz jejum por uma pessoa e ela ficou doente. Renato, eu consagrei a minha vida e eu estava orando por uma pessoa e ela morreu.
Eu trabalhei duro, eu levantei cedo, eu cheguei cedo, eu saí mais tarde, eu me esforcei no meu trabalho. E mesmo assim você perdeu o emprego. Talvez você tenha feito de tudo e você não consegue vencer uma depressão. Talvez você tenha feito de tudo para alcançar uma cura e você não conseguiu. Qual é o plano de Deus? Como é que eu posso confiar em Deus se eu não consigo ver Ele agindo? A sua fé, ela não pode estar nos teus planos. A sua fé tem que estar nos propósitos de Deus. E eu uso um exemplo muito legal para você essa noite. Jesus também esteve nessa mesma situação que você. A Bíblia diz que Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, na noite que ele seria traído, ele orou a Deus. E nessa oração que ele fez, ele disse: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Por que Jesus diz isso? Porque como homem, ele não queria passar por aquele processo que ele estava passando, de sofrimento, de dor, de angústia. Mas a segunda parte dessa oração é incrível, porque Jesus diz: mas contudo, que seja feita a tua vontade. E sabe o que acontece com Jesus? Jesus é levado naquela cruz. Jesus é crucificado. E no momento que ele está sendo crucificado, ele leva os seus olhos aos céus e diz: meu Deus, por que me abandonaste? Talvez isso seja o que você esteja fazendo essa noite. Você está seguindo os planos de Deus. Você está cumprindo os propósitos de Deus. Mas mesmo assim você não sente que Ele está presente na sua vida. Você está olhando para o céu aí nesse exato momento e dizendo: meu Deus, por que eu estou me sentindo sozinho? Por que o Senhor me abandonou? Você não precisa entender os planos. Você só precisa confiar que Deus tem um propósito para a sua vida. Gostaria de fazer mais uma leitura que está escrito em Isaías, capítulo 55, no verso 8 e 9, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É isso. Muitas vezes a gente não consegue entender porque Deus está em silêncio. Muitas vezes nós não conseguimos entender porque Deus parece estar desatento. Mas na verdade é que no mundo que nós vivemos hoje, tão caótico, Deus até possa parecer que está em silêncio, mas o fato dele estar em silêncio não significa que ele esteja ausente. Talvez essa noite você nunca tenha tido um encontro com Deus e essa noite você quer ter um encontro com esse Deus que é presente. A palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você esteja passando por todas essas dificuldades que eu citei para você. Talvez você se viu em várias dessas situações que eu citei essa noite. E talvez nesse momento você esteja sentindo no teu coração que você precisa ter um encontro real com esse Deus que tem um projeto para a sua vida. Com esse Deus que tem um plano para a sua vida. Esse Deus que tem um propósito para a sua vida. Essa noite Deus quer ter um encontro contigo. Será que você está disposto a abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar e fazer morada?